Estamos ao vivo! Vamos lá para mais um webinar. E principalmente, na verdade, é uma troca de informação que nós vamos, a partir de agora, fazer um overview de tudo ou partilhar tudo que nós hoje trabalhamos no nosso dia a dia. Vamos lá então. Vamos ao que interessa. Então aqui estamos para falar um pouquinho a respeito de Stack ou cadeia de tolerâncias, ou ainda empilhamento de tolerâncias. E nesse desenvolvimento hoje, nós falaremos um pouquinho a respeito das características para serem trabalhadas, principalmente para atingir os objetivos da organização. Aqui estamos ao vivo para poder compor todo esse resultado de experiências que nós tivemos aí durante todo o nosso trabalho aí no ramo industrial, de laboratório, e principalmente para fazer com que os resultados atribuídos a cada produto que fosse avaliado, ele estivesse conforme a especificação do projeto. Esse é o objetivo principal aqui no dia de hoje, para podermos desenvolver todo esse trabalho a partir de agora. Vamos lá? Então, primeiramente aqui, nós falaremos a respeito da aplicação prática do GDT, análise funcional e como o GDT pode aplicar e melhorar a performance de produtos relacionados na montagem de diversos segmentos, tá? Nossos serviços aqui, auditoria, consultoria e treinamento, nós trabalhamos aí com essa área de GDT, na parte de qualidade e na parte de metrologia, atribuído a diversos segmentos, desde óleo e gás, montadoras, de caminhão, carro, veículos, motos, de uma maneira bem ampla. E outros segmentos que não são os que necessitam de muita demanda. Por quê? A aplicação do GDIT para essas outras áreas, ela tem um menor impacto, porque são peças menores, são peças que geralmente são mais fáceis de contornar em relação ao tipo de produto que está sendo controlado ou produzido, ok? Vamos lá, dando sequência aqui. Parece que travou. Eita, mais uma vez. Mas vamos lá. Bom, relacionando a essa questão do GDT, nós temos algumas estratégias a serem desenvolvidas no nosso dia a dia, né? Primeiro, falaremos aí um pouco dos nossos treinamentos, que entra desde a parte relacionada com metrologia, com qualidade, com treinamento, com estatística e principalmente aí com o GDT. Alguns dos nossos clientes que já compartilharam do nosso conhecimento para poder melhorar as atividades do dia a dia deles, né? Um outro ponto que nós levamos em consideração também é que agora, vamos direto ao ponto, né? Primeiramente, as estratégias normativas relacionadas com tolerâncias dimensionais e geométricas. Quando nós falamos de especificamente GDT, o GDT compõe a característica que eu vou fazer o controle, principalmente na estratégia de fazer toda a avaliação da conformidade. E a parte geométrica, ela está atribuída principalmente na questão do elemento a ser fixado, ou elemento de montagem, ou um elemento que é necessariamente fixado em função de relação com outra peça. Ou seja, é a relação peça contra peça. Normalmente, quando falamos aí em
na maior parte, ou a maior diversidade de desenvolvimento que nós temos hoje, que é na área automotiva, eu tenho que avaliar peça e contrapeça. E a peça principal, por exemplo, no componente aí de portas, a parte de bancos, normalmente é o chassi. Um outro ponto é vou montar o motor. O motor, especificamente. As peças e contrapeças e acessórios estão em função do bloco. Então, essa primeira parte para fazer esse desenvolvimento assim de uma maneira bem prática, ela está em função da característica do produto final. Quando eu vou falar de avião, opa, peraí, então eu tenho todo o estrutural que eu preciso montar e depois eu vou fazendo toda a montagem relacionada a as part number, né? Bancos, motor, turbina, né? A asa e outros acessórios, outros componentes relacionados com o produto final. Se eu for falar, por exemplo, de uma característica de turbina, aí a coisa muda de figura. Quando nós falamos também na questão relacionada com tolerância geométrica, é porque o erro geométrico, como nós já falamos aí em outros webinars relacionados com o GDT, primeiramente, vai existir um componente principal e se você, por exemplo, na sua empresa, ela fabrica um componente que vai ser montado num outro, uma suspensão, por exemplo. Eu tenho toda a estrutura principal e depois os componentes, os acessórios ou part number que vão compor a suspensão propriamente dita. Da mesma forma, é a questão de bancos, a questão de painel, a questão de motor. E tudo isso, na verdade, uma coisa tem que montar na outra. E vira e mexe, eu tenho que montar essas estratégias, tanto dimensionais quanto geométricas, para poder estruturar de forma assertiva na hora que eu for montar esses componentes. Então está aqui esse primeiro passo. Segundo passo, identificar fatores relevantes para análise do empilhamento. Ou seja, o que vai definir as características relacionadas com esses fatores? E esse é um segundo ponto que é totalmente estratégico e é totalmente voltado para a engenharia. Ou seja, a parte produtiva, necessariamente dessa parte estratégica, não está diretamente envolvida, tá? E outro passo, como que eu vou alocar essas tolerâncias, principalmente para garantir o ciclo de vida do produto? Ou seja, cada produto que é desenvolvido e colocado no mercado, ele tem uma característica do ciclo de vida. 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, cada componente, às vezes você tem componentes relacionados com determinados part numbers que automaticamente vai ter um tempo de vida menor por conta de desgaste, outros nem tanto. Por isso que, por exemplo, em carros, eu tenho a questão da revisão periódica. Então, vai existir em determinadas situações que eu vou precisar substituir em função de desgaste e principalmente da condição severa ou não atribuído à usabilidade do carro, tá? Então tem essa questão também, tá? Esse é um ponto que nós levamos em consideração porque existem várias situações que eu preciso levar em consideração. E aqui num projeto, quando nós falamos de projeto, manufatura e qualidade, eu necessariamente tenho que pensar como que estas informações, na hora que eu montar o carro propriamente dito, esse produto que está aí na visualização de vocês,
como que isso vai impactar dentro do meu processo para que não haja problema na hora que eu colocar ele um veículo para rodar. Ou seja, eu tenho que pensar antes de lançá-lo, tá? Então, qualquer montadora, por exemplo, que vai lançar um novo produto, ele tem uma série de informações, dados, testes, homologação para fazer, tudo antes de colocá-lo no mercado, por conta de segurança, por conta de características que são importantes na hora de você fazer uma homologação do produto. Então vai desde consumo, vai desde eficiência até na questão de segurança. Então isso tudo é colocado à prova, principalmente na questão do ciclo de vida, que nem falamos anteriormente. Primeiro, eu tenho que testar esse produto na exaustão para que haja, por exemplo, uma característica de análise desse determinado produto e não venha impactar principalmente quem? Nós, consumidores. Ou seja, nós temos aí um desenvolvimento tão específico que primeiro a gente tem que pensar o seguinte: eu vou testar cada part number, ou seja, cada componente, na exaustão, na ciclagem necessária, que tem, dependendo do componente, são 10 mil ciclos, outros 70 mil ciclos. Por quê? Vai ser avaliado a exaustão, todas as características, não só da característica de montagem, mas também da durabilidade e verificar se existe falha no decorrer desses testes de ciclo. Então tem de 10 a 70 ou 100 mil ciclos, dependendo da montadora. Dependendo da montadora. E aí você avalia de acordo com a característica, essa questão de projeto. Tá conforme o que nós já estabelecemos? Sim ou não? É sim ou não, ou 0 e 1. Ok? Então temos essa primeira questão a ser atribuída nesse sentido. Um outro ponto que nós levamos em consideração também é a característica relacionada à manufatura. Na manufatura, como que está o processo de desenvolvimento de um determinado produto? Ou seja, que material que você está desenvolvendo? É uma peça mecânica? Uma peça metálica? Você usa o aço, por exemplo, uma chapa? Esse é um ponto. Segundo ponto, é plástico? É borracha? Que tipo de componente você desenvolve? Então, cada tipo de material, quando eu vou falar de GDT para a parte de cadeia de tolerância, eu tenho que começar a pensar nisso. Porque às vezes eu estou falando de vidro. E aí, como que fica? Às vezes eu estou falando de componentes que são de suspensão, um amortecedor. Depois eu falo de chaparia. Depois eu vou falar de aço ou alumínio, envolvendo a parte de motorização do carro. Ou ainda plásticos de maior resistência, no sentido de falar, por exemplo, de um painel, de uma porta. E aí eu vou ter características totalmente diferentes. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, nesse meio termo na questão de manufatura, uma solda, a solda tem as características de fazer com que a montagem de um determinado componente que é soldado ter uma conformação não tão simples quanto parece. E isso vai de acordo com diversas situações, o material, o tipo de solda, a característica de volume de soldagem para poder fazer toda essa montagem dentro do produto que vai ser passado para frente ou vai ser montado, ok? Numa terceira esfera, a qualidade. Como que eu vou controlar tudo isso? Então, particularmente, pode existir
algumas situações de controle, né? Por exemplo, dispositivos de controle para poder aumentar a questão de avaliação da conformidade, ou seja, a questão do dispositivo, ele é muito relevante nesse processo, porque, primeiro, existe uma coisa chamada produtividade. E quando essa produtividade ela é importante para a empresa, ela, logicamente, em todos os segmentos, né, produtivos na cadeia da área automotiva, né? Ou seja, eu tenho que pensar em alguma coisa que consiga avaliar a conformidade rapidamente. E um dispositivo de controle normalmente é a maneira mais prática, rápida e segura de validar um determinado componente, seja ele qual for dentro da característica de produtividade. Por quê? Eu não dependo de algum dispositivo, um instrumento. Esse dispositivo, não dependo de um instrumento especificamente. Não tenho hora homem para poder fazer a medição, não tenho hora máquina para poder compor esse resultado. Ou seja, eu tenho inúmeras situações que é, é, eu vou dizer assim, eu deixo de uma maneira muito mais dinâmica, rápida e prática, sem precisar também na questão relacionada com o treinamento, né? Esse é um outro ponto que leva em consideração a característica de validar um produto que eu estou medindo com um determinado instrumento e se a pessoa também entende dessa questão relacionada com a validação ou a avaliação da conformidade desse produto. Tem essa questão também, ok? Então, alguns desses pontos que nós estamos levando em consideração têm referência direta com o STACAP, com a cadeia de tolerância. E pode ser que não. Muita gente às vezes esquece desse ponto simplesmente porque esse entendimento fica fragmentado. A qualidade só trabalha na qualidade, a manufatura só na manufatura e o projeto só no projeto. Pode parecer crítico, mas é uma realidade hoje. Eu posso dizer que no passado, quando eu trabalhava diretamente com uma máquina tridimensional, era de uma maneira muito mais crítica. Hoje evoluiu bastante, mas tem alguns segmentos ou algumas empresas que ainda deixam um pouco de lado essa questão relacionada com a avaliação da conformidade e pura e simplesmente, o que vai fazer? Vai mudar para frente, mesmo com problema. Por quê? Normalmente, quando chega final de mês, né? Ou tem um projeto para encaminhar para frente e de repente o faturamento está baixo, eles mandam mesmo assim. Depois mandam uma equipe para poder fazer uma inspeção da qualidade 100%. É algo assim que eu até hoje não é um questionamento, né? Mas se você está priorizando a questão da qualidade, ela tem que sair pronta de casa, ou seja, da sua empresa, da sua organização. Isso eu sempre bati na tecla. Sempre eu vou continuar até os meus últimos dias relacionados com a indústria. Porque daqui a pouco eu vou puxar o carro. Então esse é um ponto que normalmente, imagine você vai comprar uma televisão. Você comprou uma televisão e comprou pela internet ou qualquer outro meio. Foi na loja, trouxe a televisão, de repente apareceu um defeito. Ou seja, esse defeito está na sua casa. Ah, você tem que ir para uma assistência técnica, ou você vai fazer isso, ou vai fazer aquilo. Poxa, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Imagina o desgaste de quem está produzindo, quem é o cliente final,
E na cadeia produtiva tem várias pessoas inspecionando porque o seu produto ou part number não está adequado para montagem. Esse é o ponto-chave. E esse é um ponto que muita gente pode melhorar a qualidade em função daquilo que tem atribuído dentro da organização. E o primeiro ponto que eu bato na tecla é principalmente a questão relacionada com o sistema de medição. Ponto. Aqui já chega num ponto que automaticamente eu posso dizer que é um dos mais críticos dentro de qualquer organização. Qual que é, qual que é, por exemplo, a importância que a sua organização dá para o sistema de medição? Para que eu, primeiro, garanta que todos os meus componentes ou part number saiam de acordo com o especificado em projeto do cliente. Eu disse todos, sem exceção. Como que você garante que tudo saia corretamente? É um ponto crítico. Na verdade, é um desafio para muitas empresas hoje no Brasil. Até porque, por exemplo, muitas optam em fazer lá fora. Não tem problema. Só que o fazer lá fora, quando chegar aqui, a responsabilidade de quem é? É de quem fez lá fora ou é sua? Então, muitas das vezes, eu tenho que começar a avaliar o que eu tenho dentro de casa. Primeiramente, é o sistema de medição. E o sistema de medição, ele começa aqui, ó. Da engenharia, como nós falamos aí, engenharia, manufatura e qualidade, quando chega aqui, quando está todo o projeto, passou para frente a manufatura e a qualidade tem que trabalhar em conjunto. Em algumas empresas pode acontecer o contrário, não trabalham juntas. E é aí onde eu tenho um maior desafio para poder trabalhar de uma forma coesa todo o processo relacionado com a cadeia de tolerância. Esse é um desafio que normalmente ele é muito grande. Ele é muito grande. Não para uma, mas para várias empresas. Então, por exemplo, se a gente começar aqui embaixo, aqui na parte de equipamentos, como que está o seu sistema de medição relacionado a equipamentos? Eles são bons? São mais ou menos? E quando eu falo de stack-up, quando eu falo de cadeia de tolerância, empilhamento, eu tenho que pensar no seguinte: tridimensional, quando eu vou falar de medição, tem que ser tridimensional. Um outro ponto que é importantíssimo: tridimensional manual tá fora. Tá fora. Hoje, ó, tá fora, mas como assim? Quando nós vamos, por exemplo, avaliar a questão relacionada com o CP e CPK de um determinado produto, e principalmente avaliando o MSA relacionado com uma máquina tridimensional, eu duvido que esteja aprovado. Mas se eu falo, todo mundo desconfia. Vamos colocar a prova. Coloca 10 peças lá para rodar numa máquina de medição manual e coloca dois, não precisa nem ser 3 operadores, 2 operadores. Ixi, já vai dar o que falar.
Mas é um desafio. Fica aqui o meu desafio, ok? Outro ponto que eu levo em consideração também é o ambiente. Hoje o ambiente em muitas empresas está muito adequado. Hoje eu não vejo preocupação. O procedimento relacionado com a medição, propriamente dito, deve ter, por exemplo, uma questão uniforme da equipe que está medindo. Primeiro, não por conta da experiência, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Mas o que eu falo é da habilidade que ele tem em função da forma de medir, da característica de medir para poder obter o resultado e avaliar a conformidade. A peça. A peça é um outro detalhe que podemos dizer que é uma condição que depende assim do elemento que eu vou estar avaliando. Se é um furo, se é um furo cônico, se é um eixo, se esse eixo tem uma especificação muito apertada, né? E a peça também, se é de plástico, alumínio, aço, se é estampado ou não. Eu tenho que avaliar toda essa característica e também o técnico. O técnico, na verdade, ele é a chave do negócio. Se você já tiver muita variação dentro do processo de medição, né, dentro do seu sistema de medição, você tem que diminuir a influência. Então, esses daqui são os fatores que eu tenho dentro de um sistema de medição. Se um ou mais fatores influenciar diretamente no resultado, eu tenho que fazer com que ele diminua essa influência. Se, por exemplo, o equipamento ele te dá uma margem muito grande de influência em relação ao resultado, problema à vista. Problema grave à vista. Ou seja, esses 5 fatores que nós temos aqui é quase que um Ishikawa. Na verdade, em função do resultado, eu tenho os outros 5 fatores aqui. Esses 5 fatores eu tenho que verificar automaticamente qual que é o tipo de influência que está fazendo com que a minha cadeia de tolerâncias esteja prejudicada. E quando nós falamos de cadeia de tolerância, nós já estamos falando do quê? Tolerância dimensional e tolerância geométrica. Se o meu equipamento que eu estou trabalhando com ele já tem um erro grande, uma incerteza grande, eu tenho que verificar se esse erro mais incerteza, que é chamado de erro máximo admissível, ele tem influência direta na tolerância que eu estou avaliando a característica que é de controle. Já começa por aí. Então, esse conceito que eu costumo dizer aqui, esses são os, digamos assim, são os mais básicos em função do que nós estamos atribuindo aí no dia de hoje. E o que acontece? Quando nós falamos aqui em função do resultado de um equipamento que já está com problema, se eu tenho lá, por exemplo, vou colocar um exemplo bem clássico aqui. Eu tenho um erro na máquina, numa tridimensional, que é de aproximadamente 5 microns. E uma incerteza que é de 5,4 microns. É quase um centésimo. E se eu tenho particularmente uma tolerância muito apertada de especificação, automaticamente eu posso aprovar produto ruim e rejeitar produto bom. Depende. Se eu estou medindo eixo, se eu estou medindo furo, ou dimensão interna ou dimensão externa, depende. Agora, qual é a aplicação que você vai ter durante esse processo? Você tem que definir.
você tem que escolher qual que é a melhor alternativa. Só que isso tem que vir da área de metrologia, da área da qualidade, dependendo como sua organização trabalha. Não adianta eu chegar e falar assim, ó, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser de acordo com a especificação que eu estou controlando. Em alguns casos, o que que acontece? O equipamento que você tem está reprovado para essa especificação. Eu tenho que comprar um novo, ou tenho que fazer o upgrade da minha máquina tridimensional, ou de medição de erro de forma, porque o novo projeto não atende. E muita gente esquece desse ponto. Aí quando vai analisar todo o processo aprovado, está dando interferência lá na montagem, só que esquecem primeiro do sistema de medição. E é aí que a coisa muda de figura. Tá? Então esse é um ponto-chave aí, que eu falo que equipamento já é um ponto-chave dentro do sistema de medição. O outro ponto crítico é o pessoal. Agora, se for a peça, eu estou diretamente ligado com a manufatura. É aí que encontra todo esse processo de controle, ok? Ufa. E olha, eu estou falando só parte, porque a gente aqui tem um tempo para poder falar a respeito dessa questão. E aí entra, quando a gente está falando, por exemplo, de sistema de medição, entra uma característica que muita gente deixa de lado. E eu falo isso porque nós já fizemos um trabalho de avaliação da conformidade de máquina tridimensional e realmente dá uma diferença muito grande. E vira e mexe vai impactar principalmente na estatística. E ó, eu vou falar diretamente aqui para vocês nesse ponto que é uma forma de vocês, primeiro, ao fazer a aquisição de uma máquina ou calibrar uma máquina, tomem só o cuidado quando eu estiver com uma característica bem crítica. Ah, eu vou avaliar isso daqui, ó. Aqui tá grosseiro. Ó, 2 décimos, tá? Uma tridimensional vai atender fácil. Mas que na prática, isso aqui é para exemplo, é um desenho de exemplo. Na prática, essa tolerância é muitas vezes 10 vezes menor. Na prática. Ou até mesmo aí 4 vezes menor. 5 vezes menor. E aí o que que acontece? Eu tenho que pensar bem no tipo de equipamento que eu vou fazer aquisição. Ou seja, eu tenho que verificar dentro das peças que eu produzo, dentro da minha organização, é plástico, é alumínio, é estampado, etc, etc, etc. Se a máquina que eu tenho, ela é adequada. Então não adianta eu chegar e falar assim, vou comprar uma XYZ. Tá, beleza. Qual que é a precisão dela? Qual que é a exatidão dela? Tem essa questão. Outro ponto, qual que é? Beleza, vamos instalar ela aqui? Vamos. Exijam, na hora que for calibrar, a incerteza que está de catálogo, no mínimo, porque você foi influenciado pelo catálogo. Esse é o primeiro ponto que eu não abro mão também. Esse já é outro ponto que muita gente, é uma tridimensional, não precisa se preocupar com isso. Precisa. Precisa. Precisa, e ó, eu vou falar assim de uma maneira bem aberta e transparente que, dependendo do caso, não é qualquer máquina. Esse é um ponto que muita gente ainda come bola. Eu acho que no próximo mês eu vou falar um pouquinho de máquinas de alta precisão. Aí o negócio vai mudar de figura. Principalmente pensando na avaliação da conformidade aplicada ao GDT. E ó, eu falo para vocês de uma maneira bem aberta e de forma
imparcial. Imparcial. Por quê? Eu não estou vinculado a nenhum fabricante. Já trabalhei com vários, mas hoje eu não estou vinculado a nenhum fabricante. Agora, se você tem uma tolerância aberta, pô, serve qualquer empresa. Se a especificação que você tem de alguns produtos dentro da sua organização, essa tolerância é apertada, não é qualquer equipamento que vai entrar. Não é. E não adianta tirar leite de pedra. Não adianta. Tá? Então tem essa questão também para a gente poder fazer é, esse trabalho de informação técnica. Eu já vi empresa comprar uma máquina que não atende. Não atende. Não atende. Eu falei, meu Deus do céu. E aí vem muito a questão do vendedor. O vendedor tirou onda, como o pessoal fala, tirou onda. É como se, por exemplo, ele só quisesse vender, não tivesse preocupado com a característica de especificação do cliente. Esse é um ponto-chave, tá? Então, isso eu falo de uma maneira imparcial. E muito me preocupa quando se fala em questão de avaliação da conformidade, porque dependendo da situação, um vai puxar a sardinha para o outro. Já eu não, por incrível que pareça. Mas faz parte. Faz parte do negócio. Bom, aí tem as fases do desenvolvimento, né? Análise do processo, conceito do projeto. Isso levando em consideração só o projeto. A parte de análise dimensional tem alguns pontos para a gente não ficar nesse muito tempo dialogando sobre isso, mas tem aqui, ó, se você quiser, depois separa o vídeo e dá uma olhadinha aqui quais são os pontos principais em cada aspecto. É coisas que eu já comentei aqui também, né? E a parte estrutural relacionada com o seu projeto de desenvolvimento. Esses são pontos quando eu tenho um projeto dentro da empresa, eu tenho que pensar nesse sentido, ou seja, tem que pensar na característica que eu vou desenvolver dentro do nosso processo, tá? Esse é um ponto importante. A outra questão que nós temos aqui são os tipos de tolerância geométrica para o empilhamento ou cadeia de tolerância, como vocês quiserem trabalhar, ou simplesmente stack-up. Nós temos aí tolerância de forma, de localização, de perfil, de orientação, de batimento e os dados relacionados com as características de controle. Ou seja, olha só, eu tenho que começar a pensar que quando eu estou avaliando uma tolerância, seja ela qual for, qualquer uma dessas características aqui, eu também tenho que vincular essa análise em função do dado, que vai me definir a origem do meu elemento, ou a origem da característica que eu estou fazendo o controle. Então não adianta nada eu conhecer, a tolerância de forma é assim, tolerância de forma é assado, e assim por diante. E de repente, quando eu estou falando de stack-up, cadeia de tolerância, eu tenho que vincular desde a definição da origem da peça que eu estou avaliando. Se a origem é numa extremidade, se a origem é numa característica, num furo, ou algum elemento de característica de peça contra peça, eu não sei. Pode ser até um elemento central, que aí eu vou definir, por exemplo, a característica de furo, elementos e etc. Da mesma forma como eu falei para vocês, eu tenho lá borracha, espuma, alumínio, aço, vidro, montagem de diversas formas. Eu tenho lá, normalmente, tudo está em função do chassi. Vou montar o motor. O motor já tem lá os dados deles vinculados com o chassi. O bloco do motor, com todos os componentes lá, cárter,
virabrequim, entre outros componentes, está tudo vinculado em função do bloco. O bloco é o corpo principal. Se eu for montar um banco, o banco do carro, ele está vinculado com o chassi. Ou seja, já tem as tubulações que eu vou lá montar. Toda a tapeçaria interna, painel, ou seja, está tudo vinculado. E cada vínculo vai ter a referência principal no chassi. E depois, cada um vai ter o vínculo local, que aí é destinado, por exemplo, com o sistema de referência, ou chamado RPS. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente fala, e o Datum, ele tem esse vínculo importantíssimo. Só para fazer um overview, um flashback aqui, nós temos essas características aqui, ó. Individual, quando é característica mais simples, isso não é tão preocupante, mas vai servir de referência para poder definir, por exemplo, alguns dados. A questão de perfil, que na característica de perfil a gente tem uma particularidade que é perfil de linha e perfil de superfície. Bom, essas duas aí, ela tem características muito particulares. Por quê? Quando eu estou falando perfil, eu estou pensando, eu vou colocar um exemplo aqui. É o que você enxerga. É o que você enxerga, principalmente, se eu for falar, como nós estamos colocando aqui o exemplo, um carro, é a parte externa. Como que eu vou fazer uma análise, por exemplo, desde uma referência que eu tenho numa fixação de uma porta, com a lataria, né, com o chassi montado, com o para-choque, com as lanternas. Então, dependendo os vincos, né? Os vincos que vocês podem perceber, eles têm uma característica bem importante de um carro quatro portas, a porta dianteira com a porta traseira. Eu ter o vinco, a questão do design relacionado de uma porta para outra, praticamente zerada. Se é uma montagem, se houve algum ajuste técnico, né, como a gente costuma dizer, aí é outra história. Aí eu não posso falar por mim, né? Deixa cada empresa trabalhar de um jeito. Mas tem a característica de você sempre se preocupar com a característica de montagem para o produto final. Outro ponto que nós temos aqui também é a característica relacionada com orientação, localização e batimento, que é vinculado a esses três pontos, que é a característica relativa. Então, opa, peraí, agora já começa a evoluir de uma maneira que é muito mais abrangente. Então, orientação, eu tenho essas três características: inclinação, perpendicularidade e paralelismo. Localização, o ponto que é mais exigido hoje é a posição, mas temos aí concentricidade e simetria. Então, para elementos que particularmente nós temos aí na maior parte motor, a posição ela é altamente exigida. Tá? Então, em função de montagem de acessórios, até mesmo da questão do cabeçote, cárter, virabrequim, etc. Tudo isso, uma coisa está em função a outra, né? E principalmente aí o batimento, que é a parte relacionada com batimento circular e total, nós temos uma característica que a tridimensional não vai atender. Pô, João, não vai atender? Não, não atende. A tridimensional, normalmente quando eu falo de batimento, quando se fala, não é o Joel, quando se fala em batimento, quem tem que ser, quem tem que se movimentar é a peça e não a máquina. E quando você coloca uma peça para avaliar batimento numa máquina tridimensional, é a máquina que se movimenta.
E aí a coisa muda de figura, tá? Você está interferindo com 21 tipos de erro que a máquina tridimensional tem e a peça está parada. Ó, e eu não estou levando em consideração o EMA, que é o erro mais a incerteza, tá? Então tem essa questão também. A questão da tolerância a stack-up também está em função da cadeia de tolerância, né? As tolerâncias de empilhamento, existem alguns tipos. Que seriam esses tipos, né? Quando eu estou avaliando um 2D, um 2D na peça, ela é mais tranquila de se fazer. Quando eu tenho 3D, não é tão simples quanto parece. Então eu preciso de simuladores para poder fazer a avaliação da incerteza. Pô, a avaliação da conformidade em função do stack-up. Não é tão simples quanto parece. O 2D fica mais tranquilo, eu posso até montar uma planilha, colocar como nós fazemos aí hoje no curso, né? Então no curso de stack-up a gente tem a planilha para ter esse conceito bem desenvolvido. E hoje, particularmente aí alguns softwares high-end, ele consegue com, com módulo atribuir e fazer análise do stack-up. Por quê? É uma análise que eu vou avaliar, por exemplo, principalmente a questão relacionada com a característica que eu estou analisando. Aqui, ó, particularmente, é uma peça que foi totalmente desconfigurada, né? Até para não gerar uma informação incorreta, mas assim, ó, de uma maneira geral, aqui eu tenho modificadores aqui no elemento e tenho modificador aqui, que é a máxima condição de material, também no datum. Então, quando nós temos essas características, né, de fazer uma análise em função da característica e tenho modificadores, o grau de análise ele aumenta. E principalmente, nesse aumento que eu tenho da complexidade, uma planilha por si só não é suficiente. Eu vou ter que ter um módulo para a cadeia de tolerância ou para stack-up. Então tem essa questão também para poder fazer uma análise preliminar para avaliar principalmente quando eu produzo, por exemplo, 1000 peças mês, por exemplo, ou 1000 peças por semana. Ou seja, eu tenho que começar a avaliar se eu vou conseguir ter um CP e CPK de acordo. Cara, um CP e CPK Quando eu estou falando de cadeia de tolerância, eu tenho que ampliar o nível de informação para saber se o projeto que eu coloquei para esse tipo de tolerância geométrica para máxima condição, tanto no elemento quanto no datum, ele vai me dar uma característica de montagem. Porque pode acontecer, em alguns casos extremos, que eu tenho máxima condição em furo ou diversos furos lá, um deles pode dar uma interferência que, se acontecer o valor efetivo da peça, não vai montar. E sabemos o seguinte: primeiro, quando nós estamos falando de elemento interno, máxima condição é quando ele está menor. Então, por exemplo, eu tenho 3 elementos lá relacionados para fazer a medição. Então, vamos supor que aqui, ó, eu desconfigurei justamente de propósito. Vamos supor que eu tenho 3 furos, 3 medições internas, melhor dizendo. E todas as 3 estão na máxima condição. Então, máxima condição em furo é quando ela está menor.
E se não houver uma análise da cadeia de tolerância, quando, por exemplo, esse furo aqui, ó, estiver menor, quando esse furo aqui estiver menor, ele não monta em conjunto com os outros que estão na máxima condição também. Ou seja, problema à vista. O meu projeto, ou quer dizer, o meu não, o projeto da peça já está errado antes de ir para a produção. Já entenderam essa lógica? Essa é a prática que a gente tem para avaliar, por exemplo, uma cadeia de tolerância, entendendo do conceito inicialmente dito. Porque não adianta nada eu chegar lá, vou montar um projeto, colocar as tolerâncias e manda para frente. Já aconteceu também. Deixa eu dar um alô aqui no Instagram, que a gente também está no Instagram. E é o seguinte, já aconteceu em treinamentos que nós realizamos aí em clientes que quando chegou, era um projeto novo, estava em fase de definição para ferramental e durante o treinamento nós detectamos erro no projeto. Não vou falar o nome da empresa, que era uma montadora. E aí foi questionado todo essa pela análise de tolerância que ia dar interferência no negócio. Ou seja, não ia montar. E no final, nós terminamos o treinamento e logo após o treinamento, eu falei assim, ó, recomendo para vocês refazerem junto ao cliente essa análise de tolerância, por exemplo, para esse furo. Vai dar problema para montagem. E não adianta, ó, é prejuízo para todo mundo, porque o ferramental pode ter que ser feito um retrabalho, aí vai atrasar o projeto, e aí atrasa tudo. Ou seja, vamos rever o projeto. Depois de um mês, aproximadamente um mês, 2 meses, entre 1 e 2 meses, eu voltei a entrar em contato com o pessoal da empresa. E realmente o projeto estava errado. Ou seja, mais uma certeza que eu tive de que o nosso trabalho estava sendo feito com excelência. Então, na cadeia de tolerância não é pura e simplesmente ir lá colocar no software, o software faz tudo sozinho, ele vai lá e faz. Só que o seu entendimento é que vai definir se está correto ou não. É ele que vai produzir o resultado aguardado diante do processo que tem para avaliar a conformidade do produto. Porque as montadoras elas vão fazer o projeto, não sei a quantas mãos é realizado a revisão do projeto. Tem empresa que é uma só, tem empresa que tem 3, passa por 3 pessoas antes de liberar o projeto para o fornecedor. E aí o que acontece? Pode vir falha. E o que é absolutamente normal. Mas quando chega da nossa empresa, eu não posso deixar passar para frente. Eu tenho que bloquear, revisar, antes de fazer todo o desenvolvimento de ferramental, de peça, material, processo. Se tiver montagem, mais outro detalhe que eu preciso verificar se vai dar certo ou não. Porque a empresa ela vai querer a peça, se tiver uma montagem, a peça montada. Se deu falha no seu processo, de quem que é o problema? Certamente não é meu, é seu. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter também durante toda a etapa de desenvolvimento do projeto para não ter problema. Ok? Então, esse é um outro passo que a gente leva em consideração. E aqui, o que a gente acabou de falar agora mesmo, né? Por exemplo, na condição de máximo e mínimo material, condição virtual, todos vocês já sabem o que é uma condição virtual? Esse é o ponto-chave. É aí que entra o empilhamento.
empilhamento pilha. Ou seja, na verdade eu tenho que começar a pensar de uma maneira estratégica para que haja o empilhamento das tolerâncias sem afetar a interferência da montagem. Fazer com que haja o que a gente estudou lá na ajuste ISO, afastamento, com interferência, incerto e com folga. É quase isso. Só que agora eu tenho que analisar uma característica relacionada à montagem de um componente com o outro, que é peça contra peça. Peça contra peça. Se eu estou fabricando uma peça, ó, nem me preocupa. Agora, se eu estou avaliando, por exemplo, uma condição muito mais específica e tenho quantidade, aí a casa caiu. Aí, por exemplo, o processo começa a ficar crítico para a gente. E aí eu começo a ter problemas de retrabalho. Eu começo a ter refúgio, porque dependendo da situação eu não consigo retrabalhar. Eu tenho problemas de adequação do tipo de processo que eu tenho dentro da organização. Muitas vezes eu pego um projeto e não consigo desenvolver dentro da empresa porque eu tenho que modernizar alguma etapa do processo. E aí começa a complicar essas questões que não foi feita uma análise altamente rigorosa ou crítica, análise crítica do processo interno, e quando se absorveu o projeto, eu não consigo, eu tenho que investir a um nível que pode ser crítico para a empresa. Porque são essas questões que nós levamos em consideração, principalmente para poder produzir resultado e a empresa ter faturamento. Tá? Então tem essa questão também. E é aí que a gente fala do empilhamento versus a montagem. E nessa questão aqui, nós levamos em consideração algumas normas, né? A ASME Y14.5 e a ISO 1101. Tá? Então tem essa questão também de falar a respeito de, por exemplo, uma norma que hoje as normas que são referência hoje no mercado. E aí a gente tem essa questão dentro do nosso processo, ok? Deixa eu ver aqui. Parece que deu uma pausa, mas ele volta. Vamos lá, continuando. Aqui tem um exemplo. Olha só. Olha só, eu vou colocar um exemplo bem simples que nós trabalhamos aí no nosso dia a dia, nos treinamentos, né? Temos aqui, vamos pensar um pouquinho só na característica só da distância. Esse é um exemplo só para a gente entender a lógica da cadeia de tolerância. Tá? Então tem aqui CC, que é esse ponto C, que é esse ponto relacionado com o furo 1. Eu tenho furo 1 e furo 2. Tá? E a característica C, né? Eu vou analisar essa distância aqui. Ó. Rapaz, só isso aqui que é simples já dá um problema sério para a gente. Por quê? Porque existem várias situações que o próprio participante já tem digamos assim, tem uma necessidade de entender há muito tempo, que é uma questão que eu costumo dizer que é o seguinte, é o básico, é o básico. E eu olhando só o básico aqui, eu olho essa primeira tabela aqui, ó. Esse é o básico. Eu não estou levando nem em consideração aqui, por exemplo, as tolerâncias geométricas.
que eu falei lá atrás um pouquinho, que são as tolerâncias lá de orientação aqui. Então, eu tenho lá aqui, ó, posição e tenho aqui a perpendicularidade. Ou seja, peraí, zero? Cara, como que eu faço isso daí? Então, vamos começar do básico, né? Eu vou colocar só uma pitada aí, e provavelmente no mês que vem nós vamos fazer já um detalhamento sobre isso. Aí eu vou vir a parte 2. Já está programado aí para o mês que vem um trabalho já mais direcionado para GDT. Então, particularmente, pode acontecer até treinamentos aí curtos para entender uma lógica que é específica dentro do seu segmento. E o que que vai acontecer? Eu também vou mudar de horário. 9 horas foi esse mês aqui que a gente montou uma estratégia desde maio, não, desde abril, para que junho a gente comprometesse e iniciasse todo esse trabalho. Só que mês que vem, eu já vi que é muito melhor à noite. E provavelmente a gente vai para julho, mês 7. Nós vamos para o período noturno. O que é melhor para todo mundo, né? Muita gente está trabalhando agora, que é o normal, né? E à noite você pode assistir de onde você estiver fora do trabalho. Então vamos lá. Vai existir o Stackup parte 2. E essa parte 2 especificamente, a gente já vai entrar numa tabela que é zerada. Ou seja, como que a gente faz desde o princípio. Aqui é mais para falar de resultado, redução de erros, a redução de custos e ampliação da característica que eu estou analisando, tá? Então aqui, ó, particularmente, quando eu vou para a tabela, eu começo em 10, que é essa dimensão básica que a gente tem aqui, ó. Só que esse 10, a dimensão básica, é a dimensão que normalmente toda a característica de controle que nós temos tem que estar baseada dentro desse processo. Estando dentro desse processo, aí já era, né? Eu tenho que pensar nessa situação aqui para poder fazer todo esse trabalho. E aí o que que acontece? Primeiro, como eu estou analisando essa distância aqui, eu vou, ao invés de trabalhar com um diâmetro, eu vou trabalhar com raio. Então eu vou tirar o raio desse valor aqui e o raio desse outro furo aqui, que vai ser para essa característica. Então, primeiro, raio máximo e mínimo, eu vou pegar o maior valor e o menor valor, eu já vou ter uma dimensão relacionada ao resultado que eu vou obter. Depois, o raio 2, que é o furo de baixo, mesma coisa. Em seguida, nós temos a tolerância, que é 0,1. Poxa, agora a gente já começa a trabalhar em relação ao ponto máximo aqui que a gente tem. Em função do resultado, eu tenho 1/10 para mais e 1/10 para menos, no mínimo. E aí o que que acontece? Eu tenho a característica de avaliar o resultado aqui, ó, com relação ao valor que eu tinha anteriormente, era 3,3 mais 1/10, 3,4. Aqui 3 menos 1/10, 2,9. O bônus, particularmente, a gente vai ter zero, porque é uma análise que a gente faz relacionada com a característica. E o resultado segue o mesmo valor. Como eu tenho um bônus zero, eu tenho a característica já direcionada a 3,4 e 2,9. A mobilidade. Puxa vida. É o que eu falei para vocês anteriormente. Quando eu estou falando, por exemplo, de 2D, a mobilidade particularmente tende a ser próxima de zero. Só que quando eu vou para 3D, se eu tenho três elementos, eu tenho que avaliar essa tal
chamada mobilidade. Porque eu posso ter características na hora de fazer uma análise e ter folga em uma das furações, por exemplo. É isso que a gente fala ou chama de mobilidade, ok? Então temos essa característica aí. E aí, na mobilidade, a distância que eu vou ter aqui para fazer o controle é de 3,4 até 2,9. Então, se eu colocar, por exemplo, se eu fizer uma medição aqui no pior caso, eu vou ter lá o 2,9, que é a menor dimensão, ou a menor distância. E numa condição maior, eu vou ter a 3,4. Se eu colocar, por exemplo, uma dimensão mínima e máxima aqui, eu vou fazer esse controle. É como se eu fizesse um passa no passa. Vou precisar fazer isso? Não, na verdade não. O que eu quero dizer é que nessa parte que a gente está relacionando com a característica que eu estou inicialmente avaliando, é que eu tenho uma forma de avaliar como que está a dimensão, se está dentro desse controle ou não, ok? Esse é um passo que a gente inicia dentro do nosso processo. E por fim, nós levamos em consideração uma outra situação que é bem característica quando nós estamos falando de cadeia de tolerância, que é a estatística aplicada com a simulação. Ou seja, quando nós estamos avaliando essa característica, quando eu falo de estatística, nós estamos falando, por exemplo, de muita produção dentro dessa peça. E se ela for crítica, piorou a situação. Se é uma característica comum, é uma peça que vai montar, vai travar e não vai ter tanta implicação, tranquilo. Só que se ela for crítica, aí começa o verdadeiro desafio para a empresa. Tá? É onde a gente vai avaliar, por exemplo, a questão relacionada com o índice de CP e CPK. Vamos avaliar a tolerância do processo, a tolerância estatística atribuída a esse produto e, principalmente, avaliar se está correto ou não. E na característica, quando eu estou avaliando, por exemplo, uma condição de 1.000 peças, 10.000 peças por um determinado período, o comportamento vai ser particularmente isso. Um gráfico que tem esse comportamento. Lembrando que a gente já viu lá atrás, no sistema de medição, qual vai ser o comportamento. Eu tenho 5 fatores lá que a gente viu: o equipamento, o ambiente, o procedimento, a peça que eu estou analisando e principalmente o técnico. Então, normalmente eu vou ter esse comportamento. Eu estou produzindo 1.000 peças, 10.000 peças ou mais, eu vou ter esse tipo de comportamento. Existem, por exemplo, alguns tipos de produtos que eu tenho 5, 10 peças num determinado produto, um carro, por exemplo. Tá? Depois, continuando, deixa eu alterar aqui. Aqui eu posso, por exemplo, colocar os limites de especificação. Ou seja, eu tenho um valor médio e tenho um limite de especificação inferior e superior. Aí eu vou analisar se realmente está dentro ou não. E aqui existe particularmente, o que pode estar reprovado. Se eu for analisar, curto e grosso, seria essa especificação. E dentro dessa margem aqui, ó, e dentro dessa outra margem aqui, está produtos duvidosos. E é justamente onde a gente começa a verificar problemas de retrabalho, problemas nas peças que eu tenho dentro do meu processo. Ok? Dando continuidade, ou seja, caramba, eu estou com um problema muito grande dentro do meu processo.
O resultado que eu estou tendo dentro do meu ciclo, do meu sistema de medição, está gerando um problema sério para mim. Mas o que nós podemos fazer é reavaliar o processo para que ele tenha esse tipo de comportamento aqui, ó. Vamos lá. Um comportamento que ele dê um grau de confiança altamente de confiança para o meu processo. Ou seja, é como se eu tivesse particularmente essa condição para o meu processo. Logicamente que aqui ainda não está adequado. Para quem conhece CP e CPK, já sabe que temos problemas à vista ainda. Tá? Então temos uma probabilidade grande de eu não estar com CP e CPK de acordo com o estabelecido. Tá? E aí eu tenho que começar a trabalhar principalmente a parte conceitual. Porque, poxa vida, eu estou trabalhando dentro de uma organização. E dentro dessa organização é exigido para a gente, por exemplo, o CP e CPK. No conceito aqui, nós temos isso aqui, ó. Limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. E principalmente eu vou fazer o quê? Avaliar os 6 sigmas. Ou seja, eu vou avaliar se o comportamento está adequado ou não para o meu processo. E a gente sabe que processos que estão em andamento, o CP tem que estar a 1,33. Projetos novos têm que estar dentro de 1,67. Sempre que possível, maior. Lá no passado, muita gente ainda fazia alterações para que esse CP e CPK dessem resultado. E aí, o que acontece? Eu estou falando de CP aqui, mas tem o CP e o CPK também, que é em função de verificar o posicionamento dessa curva, se está mais próximo de uma extremidade ou mais próximo de outra. Aqui eu só estou dando uma questão lá de capacidade do processo para que vocês entendam que, primeiro, eu tenho toda uma característica de análise para poder fazer e realmente falar assim, ó, tá dentro ou não, ok? Dando continuidade, qual é o comportamento que o seu processo tem na cadeia de tolerância? O que nós vimos anteriormente aqui, ó, é esse gráfico B aqui, ó. Esse gráfico B. Ou seja, eu não posso ter um erro dentro do meu processo em particularmente nada. Se eu tiver um erro, um desgaste ferramental, eu já vou ter um comportamento como a letra E, por exemplo. Como a letra E. Um erro para menos, poderia ser para mais. Ou seja, o comportamento de variação, ele continua o mesmo, a capacidade do processo continua a mesma. Só que se eu tiver um erro, eu tenho eu saio do B, da situação B para a situação E. Aí é um problema à vista. Todo mundo busca a condição A, ou seja, pouca variação e centralizado. Aí eu volto novamente lá no sistema de medição. O que você está fazendo para manter essa condição? A condição A. O seu sistema de medição, ou o MSA, ele está alinhado com o processo? Sim ou não? É outro ponto. Ou seja, nós temos aí um desafio grande pela frente para poder compor todo esse processo. Ok? Fica aqui o meu fechamento aqui para essa questão relacionada com o GDT e o Stackup. Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas falando só disso daqui, colocando mais exemplos. Mas essa parte conceitual, ela vem muito de encontro, principalmente com o que a gente tem em mente. Trazer informação,
trazer uma convergência de resultados para que a sua organização ela tenha um resultado cada vez melhor, cada vez mais contínuo, principalmente no que tange a informação técnica. Tá ok? Fica aqui minha gratidão, meus agradecimentos a todos e desejo sucesso a todos vocês. Até a próxima. A próxima a gente já tem na sexta-feira que vem. E o tema, vocês já devem saber. Tá ok? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Abraço a todos vocês também aqui no Instagram. E até. Tchau, tchau.